foi escolhido por Jesus para deixar uma vida de perseguição aos cristãos e iniciar uma vida de evangelização. Inspirados pela palavra de Deus e pelo chamado, celebremos com fé na alegria da ressurreição. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Ele apresentou-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas de recomendação para as sinagogas de Damasco, a fim de levar presos para Jerusalém os homens e mulheres que encontrasse seguindo o caminho. Durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, Saulo, de repente, viu-se cercado por uma luz que vinha do céu. Caindo por terra, ele ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? A voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Agora, levanta-te, entra na cidade e ali te será dito o que deves fazer. Os homens que acompanhavam Saulo ficaram mudos de espanto, porque ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e abriu os olhos, mas não conseguia ver nada. Então, pegaram nele pela mão e levaram-no para Damasco. Saulo ficou 3 dias sem poder ver, e não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. E Ananias respondeu: Aqui estou, Senhor. O Senhor lhe disse: Levanta-te, vai à rua que se chama Direita e procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está rezando. E numa visão, Saulo contemplou um homem chamado Ananias entrando e impondo-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias respondeu: Senhor, já ouvi muitos falarem desse homem e do mal que fez aos teus fiéis que estão em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem plenos poderes, recebidos dos sumos sacerdotes, para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vai, porque esse homem é um instrumento que escolhi para anunciar o meu nome aos pagãos, aos reis e ao povo de Israel. Eu vou mostrar-lhe quanto ele deve sofrer por minha causa. Então Ananias saiu, entrou na casa e impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu quando vinhas no caminho, ele me mandou aqui para que tu recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo como que escamas, e ele recuperou a vista. Em seguida, Saulo levantou-se e foi batizado. Tendo tomado alimento, sentiu-se reconfortado. Saulo passou alguns dias com os discípulos de Damasco e logo começou a pregar nas sinagogas, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Cantai louvor
O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim, o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. Queridos irmãos e irmãs, a primeira leitura nos fala sobre como Jesus levou Saulo à conversão, tirando-o da cegueira das trevas e levando-o para a luz. Saulo não pôde resistir. Ele foi seduzido pelo chamado de Jesus. De grande perseguidor, passou a ser grande evangelizador. Assim como Saulo, todos nós somos chamados também a evangelizar, indo por todos os cantos anunciar o Evangelho, como cantamos no Salmo 116. No Evangelho, Jesus continua a falar que Ele é o alimento que sacia toda a fome e que leva à salvação. Irmãos, somos mais uma vez lembrados da importância de participarmos da festa eucarística e continuarmos firmes no nosso caminho de conversão. Cada um de nós sabe de onde veio e onde se encontra na fé, no processo de conversão. Busquemos aumentar a nossa fé em Jesus, alimento para a nossa alma, e busquemos a Jesus, o pão da vida, na Eucaristia. Fortaleçamo-nos nessa busca constante pela salvação. Coloquemos diante do Senhor as nossas falhas, as nossas trevas, e peçamos que Ele venha ser luz em nossas vidas. Demos a Ele total acesso ao nosso ser, ao nosso coração. Que Ele nos ajude, nos guie no caminho da conversão e do bem. Que o Senhor Deus nos ilumine e que a alegria do Senhor seja nossa força. Porque Ele vive, podemos crer no amanhã. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Oração. Senhor Jesus, ressuscitado e vivo, nós te louvamos por tua vitória sobre a morte e por tua palavra que hoje tocou o nosso coração. Tu és o pão da vida, que nos alimenta e nos fortalece. Assim como tocaste o coração de Saulo e o transformaste em Paulo, apóstolo ardoroso do Evangelho, converte também o nosso coração. Dá-nos um amor sempre maior pela tua palavra e pela Eucaristia, verdadeiro pão da vida. Sustenta-nos na fé, fortalece-nos na missão e concede-nos a graça de sermos testemunhas da tua presença viva no mundo. Amém. Aleluia. Aleluia. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus,
para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Bênção do cristão. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e se compadeça de nós. O Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a paz.